Hoje eu vou dar prosseguimento à série A Revelação do Mistério do Apocalipse. Hoje é a segunda mensagem e eu vou começar a falar sobre os 7 selos. E também dentro dos 7 selos a gente tem os 4 cavaleiros do Apocalipse e hoje eu vou falar dos 2 primeiros selos e, portanto, dos 2 primeiros cavalos. Mas antes de eu entrar propriamente nesse tema, eu quero dizer que os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse falam de Jesus se dirigindo para as 7 igrejas. Então é claramente ali o período da igreja ainda acontecendo. E os teólogos dizem que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja de Jesus. E que hoje nós estaremos vivendo o último momento que engloba tanto a igreja de Filadélfia, que é a igreja verdadeira, quanto a Laodiceia, que é a igreja falsa. Bom, quando chega no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João diz assim: depois destas coisas. E esse termo, depois dessas coisas, na língua grega, metatauta, é claramente uma ruptura. É como se ele estivesse dizendo: olha, esse tempo passou, agora o que vem depois é um novo tempo, né? E aí no capítulo 4, versículo 1, a gente vê o sinal do arrebatamento, né? João, ele ouve uma voz como a voz de trombeta, ele vê uma porta aberta no céu e essa voz diz para ele: sobe aqui, né? Sobe aqui é o arrebatamento da igreja. E quando ele sobe, meus queridos, então no capítulo 4 e 5, João logo de cara ele já aparece na sala do trono. E lá na sala do trono ele vê, né, os anciãos, né, os 24 anciãos sentados juntamente com os 4 seres viventes, e vê aquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus, com um livro selado por dentro e por fora na sua mão direita. Bom, é importante a gente entender claramente que esses 24 anciãos são os redimidos, são salvos, portanto são os arrebatados. Até alguns acreditam que 24, porque 12 seriam os apóstolos e 12 as tribos de Israel, né? Então, mas de qualquer forma, ainda que não tenhamos certeza de quem são estes, são os redimidos. Eles têm coroas, eles vão apresentar suas coroas para o Cordeiro por conta da sua redenção. Amém? E João, então, quando ele vê Deus com um livro, com um pergaminho enrolado, com 7 selos, e ele ouve quem é digno de abrir os livros, né, de revelar os seus segredos, e houve um silêncio no céu, ninguém era digno. Então João começa a chorar. E aí vem o que o texto diz, né? João capítulo 5, versos 4 a 12. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. É lindo isso, né? Quando Jesus é anunciado como leão da tribo de Judá, mas quando ele se apresenta, ele é apresentado como um cordeiro, como tendo sido morto. Ou seja, a gente vai ver as roupas dele salpicadas de sangue, né? Ele tinha 7 chifres, fala de autoridade, 7 é um número da totalidade na Bíblia, então tinha toda a autoridade, bem como 7 olhos, ele tem todo o entendimento, né? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Queridos, logo depois do arrebatamento, a igreja, a multidão de pessoas arrebatadas vai estar na presença do trono de Deus, e o Cordeiro Jesus vai se apresentar, e nós vamos adorar o seu nome, e vamos nos prostrar diante dele, e vamos entregar as nossas coroas, dos nossos galardões, dizendo: o Senhor é que é digno, Pai, nós não somos dignos. E nesse momento, igreja, nesse momento, o Senhor Jesus vai começar a revelar o que vai acontecer no mundo. A grande tribulação só acontece a partir da abertura dos 7 selos, mas a igreja nesse momento está no céu. Já houve o arrebatamento, já houve a presença de Jesus diante de nós. Nós vamos nos prostrar diante dele, vamos entregar a nossa coroa, vamos glorificar o seu nome por nos livrar desta situação e deste problema que virá agora sobre todo mundo, essa tribulação terrível, meus irmãos. E aí o Cordeiro que pega aquele livro, aquele pergaminho, vai abrir cada um dos selos e revelar o que vai acontecer sobre a humanidade. E aqui, meus queridos irmãos, começa de verdade a tribulação. Amém? Então, o livro com os 7 selos são decretos de Deus para o que vai acontecer com a humanidade. Nada escapa das mãos de Deus. Ele é o Deus soberano sobre a terra. Todas as coisas estão debaixo da sua soberania. O primeiro selo, quando o Cordeiro abre, vem um cavalo branco. Vejam o que diz os versos 1 e 2 do capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quando Cristo abre o primeiro selo, queridos, começa a grande tribulação. E aí, o primeiro selo libera a vinda do primeiro cavaleiro. Mas é muito importante você entender que esta mesma sequência dos cavaleiros aqui é encontrada lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus. Porque Jesus fala primeiro de falsos cristos, e o cavalo branco aqui é o levantamento do anticristo. Depois ele fala de guerras, o cavalo vermelho são guerras. Depois ele fala de fome, o cavalo preto fala de fome. Depois ele fala de morte, e o cavalo amarelo, que na verdade não é amarelo, eu explico isso mais para frente, é verde, fala de morte. Então Mateus 24 está falando da grande tribulação. E isso não tem nada a ver com a igreja, irmãos, porque quando os discípulos de Jesus, judeus, perguntaram para ele sobre o estabelecimento do reino de Cristo para os judeus, ele vem com o sermão de Mateus 24. Mas o capítulo 4, o cavalo branco, né, na verdade, ele é o anticristo, tá? Por quê? Porque ele vem com um discurso de paz. A cor branca é a cor nas escrituras para paz, né? Fala de paz, fala de justiça, fala de santidade. Mas Jesus nos adverte, a palavra de Deus nos adverte lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Irmãos, o período chamado de princípio de dores vai trazer muitos problemas, vai trazer pestes, como nós estamos vendo agora do coronavírus, vai trazer guerras, mas este período ainda não é o fim. Esse período vai gerar um caos sobre o mundo.
E o mundo vai precisar de um gabinete de gerenciamento de crise. Na minha opinião, este gabinete vai ser estabelecido na ONU. E a própria ONU vai escolher as nações mais poderosas da Terra, eles vão se juntar e escolher um homem para gerenciar esta crise. Este líder político mundial será o anticristo. E ele virá com um discurso de paz, mas a promessa de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ele virá também no espírito de engano. Lá em João capítulo 5, versículo 43, Jesus disse assim para os judeus: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus está deixando claro que os judeus que não o aceitaram como Messias vão crer no anticristo como seu Messias. Então, ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, ele vai permitir a construção do templo em Jerusalém, e ele vai ser aclamado pelo povo judeu como Messias, como Mashiach, mas ele é o engano, né, que vai trazer destruição disso. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês: como a gente pode ter certeza de que este cavalo branco não fala de Cristo? Porque talvez vocês vejam aí pela internet ou em livros alguns teólogos dizendo que não, que é o Cristo sim. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer, olha a companhia de que esse cavaleiro tem. Os outros 3 cavaleiros que estão com ele são terríveis, né? É morte, é peste, não é isso? É guerras. Então não pode ser Cristo. Uma segunda razão porque não pode ser Cristo, porque Cristo é o cordeiro, o leão cordeiro que abriu os selos. É ele quem está liberando os 4 cavaleiros. Ele não está entre os 4 cavaleiros. Ele está dando a ordem para que eles venham sobre a terra. Ele é quem está abrindo os selos, ele não é um dos selos, ok? Então Cristo está comandando a entrada do cavaleiro branco em cena, mas ele não está entrando em cena. Mas é importante dizer também por que Deus usa a figura de cavalos. Porque na Bíblia os cavalos são sinal de julgamento, e os 7 selos são 7 julgamentos de Deus para a humanidade. Mas é importante também você entender que o cavaleiro de Apocalipse 6:2, que é o anticristo, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 19:11. Esse Apocalipse de 19:11, esse sim é Jesus, tá? Por quê? A diferença entre esses 2 cavaleiros é clara, né? O cavaleiro de Apocalipse 6, ele traz guerras, fome, morte. Ele tem um arco na mão, um arco, porém, que não tem flechas, né? Mas o Apocalipse capítulo 19, versículo 12, Jesus vem com uma espada e não com arco. Outra coisa, esse cavaleiro que é o anticristo, ele tem uma coroa. O cavaleiro de Apocalipse capítulo 9, ele tem diademas, é uma outra palavra grega para isso, ok? Então o anticristo é Apocalipse 6, versículo 2. E Apocalipse 19 é Jesus. Apocalipse 19, 2 diz que ele é o cavaleiro que tem muitos diademas, que tem, né, uma espada afiada, né, que vem para julgar toda a humanidade. Então é muito importante você entender que os 4 primeiros selos, na verdade, são também ligados diretamente à liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo. Ele vem de branco porque ele propõe a paz, mas na verdade a paz dele é mentirosa. Ele vem no espírito de engano. As pessoas que não creram no verdadeiro Cristo vão crer no anticristo, e ele vai enganar muita gente, mas o que vem depois dele é destruição, é morte, é guerras, é fome e tudo isso. Amém? Bom, então o primeiro selo que foi aberto libera o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco,
que é o anticristo. Não se esqueçam, já falei muito para vocês, que ele vai fazer um acordo de paz no mundo inteiro entre as três principais religiões, que é o judaísmo, o islã e também o cristianismo, né? E ele vai propor uma paz entre todas as nações por 7 anos. A gente sabe que na metade desses 7 anos ele vai quebrar esta paz, porque ele vai entrar no templo reconstruído, provavelmente vai entrar lá dentro dos santos, vai dizer: olha, estão dizendo por aí que eu sou Deus, e hoje eu quero dizer para vocês, eu sou mesmo. Eu sou o Messias que vocês esperavam, e agora vocês precisam me adorar. Nessa hora Israel rompe com ele e começa a grande perseguição, a grande tribulação contra o povo judeu e contra todos os que crerem no período da tribulação, que vai durar mais 3 anos e meio. Amém? O segundo selo, irmãos, libera o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4 dizem o seguinte: havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse segundo cavaleiro é o cavaleiro que vai liberar guerras no mundo. E sabe, gente, a gente vive num país, o Brasil, embora eu sei que eu estou falando agora para muito mais gente de outros países, mas quem não está acostumado a viver em guerra não entende o que é exatamente viver debaixo de uma guerra. Viver num país pacífico é uma graça de Deus extraordinária. A gente não tem ideia, noção do que é viver debaixo de guerra, mas eu quero dar alguns números aqui sobre algumas guerras que aconteceram no mundo para que você entenda do que eu estou falando. No final da Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. Por que esse tratado foi assinado, irmãos? Porque o mundo, ele estava tão aterrorizado com o que aconteceu, que eles achavam que aquela primeira guerra era a guerra que veio para acabar com todas as outras guerras. Eles achavam que a humanidade estava tão horrorizada com a guerra que nunca mais ia ter uma outra guerra mundial como aquela. Bom, essa guerra começou em 1914 com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinando e a sua esposa em Sarajevo. E aí estourou a Primeira Guerra. E ela foi chamada, portanto, de a guerra para acabar com todas as guerras. Por quê? Porque ela introduziu armas químicas que nunca tinha existido antes, como gás sarin, por exemplo, né? Ela introduziu tanques de guerra que não existiam antes. E pela primeira vez os aviões começavam a bombardear dos céus os lugares. Então o mundo estava assim, estupefato com as armas poderosas que tinham sido introduzidas na guerra. Então, 4 anos e meio depois do início da Primeira Guerra, o Império Otomano caiu, tá? A Alemanha foi humilhada perante todos os aliados e o mundo perdeu mais de 40 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Terrível, né? Todo mundo achou que não teria outra como essa. Mas em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 45. Então, agora, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, em 1917 começou, né, a Revolução Russa. E o século XX, meus irmãos, só para vocês terem ideia, matou 100 milhões de pessoas só nas revoluções russas, nas revoluções bolchevique, a revolução comunista, vamos dizer assim, na Rússia, na China, em todos os outros países onde aconteceram revoluções de esquerda, mas 100 milhões de pessoas morreram. E na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Só de judeus,
6 milhões de judeus foram mortos. E nesta guerra, meus irmãos, foi introduzida uma outra arma que o mundo ficou chocado, que foi a bomba atômica. 2 bombas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 3% de toda a população mundial morreu. Perto de 100 milhões de pessoas morreram por causa destas guerras. Então, imaginem, estas guerras aconteceram e já foram terríveis. Mas quando o cavalo vermelho for liberado, todas estas guerras serão guerras de brinquedo, porque morrerá muito mais gente, as armas serão muito mais terríveis. Queridos, não queira estar aqui neste tempo. Estas guerras que virão nunca aconteceram na história da humanidade. O mundo nunca viu algo assim. Mas e a igreja? Onde estará nesse momento? Ela passará pela grande tribulação? Lembrem-se, os selos abrem no capítulo 6 de Apocalipse. Ali começa a grande tribulação. Mas no capítulo 5 de Apocalipse, ou seja, antes disso, nos versículos 9 e 10, a gente lê. E aqui a igreja cantando e adorando ao Senhor. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Queridos, aqui é a igreja cantando o cântico da vitória. Aqui é a igreja falando de algo que aconteceu para ela no passado. Ou seja, Senhor, nós estamos te adorando, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque nós estamos aqui na tua presença, adorando ao Senhor, e não como pecadores, mas porque fomos agora transformados, temos um corpo glorificado. O Senhor nos constituiu, está no passado, reino e sacerdote, Senhor. E aqui está dizendo que a gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia, aleluia. O nosso Deus está nos preparando para algo grande, igreja, porque nós cremos sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando chegar o toque da trombeta, que está lá em Apocalipse capítulo 4, a igreja vai subir, vai ouvir a voz da trombeta, e vai subir, e vai estar na presença do Senhor. Nós vamos nos prostrar diante dele. E aqui no capítulo 5, a igreja está adorando ao Cordeiro, ao leão da tribo de Judá, e nós vamos ver os céus sendo abertos. Nós vamos ver a humanidade recebendo o anticristo no seu discurso enganador, porque não creram na verdade, eles crerão na operação do erro e da mentira, meus queridos. A igreja está sendo mostrada no capítulo 5. E a grande tribulação começa no capítulo 6. Então, meus amados, nós não estaremos aqui. Nós estaremos na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Mas hoje eu quero falar ainda sobre esse segundo cavaleiro, sobre o tipo de guerras que nós vamos ver lá dos céus e o mundo vai ter que enfrentar. Eu quero começar falando de que hoje nós temos armas com tecnologia avançadíssima, irmãos. Eu quero dar alguns exemplos. Você sabia que há nações hoje que já estão fabricando super soldados modificados geneticamente para serem mais fortes e mais rápidos e mais letais? É mais ou menos como o Capitão América. Vocês pensam que a ficção, ela vem da onde? Ela vem da verdade, irmãos. Existem há muitos anos pessoas e cientistas se preparando para formarem super soldados, soldados que vão estar servindo o anticristo, servindo ao propósito do anticristo. Hoje também existe o que é chamado de exoesqueleto, ou armaduras que vão amplificar, a força dos soldados 100 vezes, de maneira que eles também estejam a serviço do anticristo. Imagine vocês, as pessoas que estiverem aqui nesse mundo,
fugindo do anticristo, tendo que fugir de soldados que usam armaduras que os tornam mais rápidos, e quando eles chegarem, nem arma alguma vai conseguir ultrapassar essas couraças, e eles vão ser usados pelo anticristo com essa força, com esse exoesqueleto, não é isso? Estudos avançados também já testam chips, meus queridos, em pessoas. E esses chips, eles têm o objetivo de separar a mente das pessoas, a sua razão dos seus sentimentos. Por quê? Porque estes soldados serão super armas. E eles vão matar sem dó, matar sem sentimentos. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro sente através da secreção de algumas substâncias, né, que fazem a gente sentir. Serotonina dá alegria, dopamina dá foco, não é isso? Ocitocina dá ligação, dá amor, dá paixão, e eles vão conseguir separar a razão dos sentimentos e das emoções. Estes super soldados também terão chips e terão uma orientação por parte do anticristo de serem implacáveis e matarem aqueles que não se submeterem ao governo do anticristo. Hoje, vocês sabem que já existe uma técnica chamada stealth. Stealth é invisibilidade, aqueles aviões que são indetectáveis no radar. Vocês sabem que hoje, queridos, já existem armaduras não, roupas, né? Vestimentas que usam essa tecnologia de stealth para pessoas. Ou seja, até os soldados do anticristo serão revestidos vamos dizer assim, de uniformes, né, de vestimentas que os tornam invisíveis, indetectáveis, para que eles sejam pegos de surpresa. Isso é só o começo. Estamos falando aí de soldados que vão perseguir as pessoas nas casas, no meio das matas, em todos os lugares, para trazê-las para esse governo mundial e para que eles estejam diante de uma grande decisão: rejeitar a Jesus e poder viver, ou permanecer crendo em Jesus e morrer. Então, não vai ser um tempo fácil. E as armas de destruição em massa? Sabe, gente, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 20 mil toneladas de TNT, né, que é dinamite. A bomba de hidrogênio hoje, que existe hoje, tem a potência de 20 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 20 mil, 10 vezes seria 200 mil, 100 vezes seria 2 milhões. Então estamos falando de 2 milhões vezes 10. Meus irmãos, 20 milhões de vezes mais poder de destruição. Uma bomba de hidrogênio 20 milhões de vezes mais poderosa do que a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Isso não é tudo. Vocês sabem que já existem armas químicas hoje. E as armas químicas são substâncias que já existem e são usadas até no uso industrial, mas que quando usadas para destruição em massa, vão fazer coisas terríveis, tá? Essas armas químicas que existem hoje já são divididas em 5 classes. Primeiro, as neurotóxicas, que agem no sistema nervoso central, como o gás sarin, por exemplo. O segundo tipo são as armas sufocantes. Esses produtos acabam causando sufocamento de todo o organismo vivo. O gás cloro e o fosgênio são 2 exemplos. O terceiro grupo são os vesicantes. Essas substâncias agem principalmente nos olhos e na pele da vítima, causando bolhas características que doem muito e podem incapacitar o inimigo. O quarto tipo de arma são os agentes sanguíneos. Estes produtos são todos feitos à base de cianeto e foram agentes tóxicos usados pelos nazistas na Segunda Guerra. A vítima morre em alguns minutos. E por último lugar são as armas que são toxinas. E essas são substâncias que são retiradas de micro-organismos, como por exemplo cianobactérias, algas marinhas, e outras são tiradas de sementes de mamona. Ou seja, o mundo já tem armas químicas para acabar com a humanidade. E quando o cavalo vermelho for liberado, isso tudo vai ser colocado em prática.
Teremos também uma guerra de robôs, uma guerra de drones, onde estes instrumentos irão onde as pessoas não podem ir e matarão, destruirão bunkers, destruirão casas, destruirão prédios, edifícios. O mundo vai ficar num caos, irmãos. Temos ainda a utilização da chamada miniaturização, né? Essa é uma palavra grande, que significa uma tendência mundial hoje de tornar cada vez as coisas menores. Por exemplo, primeiro criamos os microchips, e os microchips se desenvolveram para nanochips, menores ainda. Os nanochips estão se desenvolvendo para se tornarem chips moleculares, ou seja, vão estar dentro das moléculas das nossas células. Que coisa, irmãos! Hoje temos então bombas nucleares, temos uma tecnologia avançada para que o exército do anticristo possa avançar na terra, nos céus com aviões indetectáveis, com drones, na terra com robôs, também com armas químicas, com armas neurotóxicas, e ainda não citei a chamada bomba de nêutrons. Essa é uma bomba terrível, meu irmão. Já existe. Por quê? Porque ela vai além das armas radioativas. Essa bomba é a bomba mais secreta que existe. Talvez 1 ou 2 países tenham de fato, muito se fala disso, mas talvez 1 ou 2 países tenham de fato desenvolvido esta bomba. O que é uma bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons é uma bomba termonuclear. Em outras palavras, ela libera fluxo de nêutrons e ela ataca literalmente as proteínas do corpo de todos os seres vivos. O que vai acontecer, meu querido? Enquanto as armas de hidrogênio, as bombas atômicas destroem as coisas, a bomba de nêutrons não. Tirando, vamos dizer assim, o lugar que é afetado pela enorme liberação de calor. Por exemplo, se joga uma bomba num prédio, aquele prédio pode ser incinerado, mas a cidade inteira que está em volta dele as criaturas vivas vão morrer, porque essa bomba vai afetar diretamente dentro das moléculas de proteína e as pessoas vão morrer na hora e os prédios vão continuar. Isso é a bomba de nêutrons, mais uma das maldades que serão usadas dentro dessa liberação do cavalo vermelho ou o cavalo da guerra. Quero dizer ainda que tem um outro tipo de arma, que é chamada de EMP, ou chamada bomba de pulso eletromagnético. O que é isso, irmãos? Essas bombas, elas são inimigas da tecnologia. Porque quando uma bomba de pulso eletromagnético é soltada, o que acontece? Tudo que existe de eletrônico pifa. Para na hora, irmãos. Então, um ataque desse que pode atingir cidades inteiras, que pode atingir uma nação inteira, vai simplesmente fritar todos os computadores. E tudo que funciona por computador vai acabar. Internet, comunicação, computadores, hospitais, imagina, tráficos, sinais de trânsito, tudo, iluminação, tudo, meu querido. Se tiver no inverno, não vai ter aquecedor, não vai ter nada, porque hoje tudo funciona de maneira eletrônica através do computador. Vocês sabem que tem uma estimativa feita pelos órgãos americanos que se houvesse um ataque de MP, né, de pulso eletromagnético contra os Estados Unidos, depois de 12 meses, essa é uma estimativa real de hoje, depois de 12 meses de um blackout, 90% de toda a população americana morreria de fome. Morreria ou de fome, ou de convulsões, ou de doenças, ou de saques, ou de ataques, e daí por diante. Queridos, é isto que vai acontecer quando o segundo cavalo, o cavalo vermelho, o cavalo da guerra for liberado sobre a terra. Será um tempo como nunca houve na humanidade. O terror será sem precedente. As pessoas não terão para onde correr. Mas segundo as palavras de Jesus, ainda não é o fim. Haverá mais. Os próximos selos trarão ainda mais horror. E eu quero ler Mateus 24, versículos 6 a 8, que diz assim:
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Está falando das guerras, né? E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio de dores. O mesmo padrão do princípio de dores que acontece antes da grande tribulação acontecerá depois na grande tribulação, só que multiplica por 1000. Vai ter guerras muito mais poderosas. Vai ter matança, morte, muito mais do que já houve até então. Vai ter pestes muito pior do que o coronavírus. Vai ser pior do que o ebola. Vão ser doenças que vão comer as pessoas vivas. Queridos, alguém vai dizer, poxa, mas você está querendo provocar aí um pânico nas pessoas. Não, queridos, eu estou falando o que a Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode fazer uma escolha hoje, entregar a vida para Cristo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e ser salvo. E não está aqui na grande tribulação, não se esqueçam. Os capítulos 4 e 5 falam do arrebatamento e da igreja na presença do Salvador. Nós vamos estar na presença de Jesus, o nosso Salvador. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Cordeiro. Quando João chorava, porque percebeu que ninguém era digno, a voz do ancião diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e venceu, ele é digno. E quando ele entra na sala do trono, o cordeiro, o leão, ele é um cordeiro. Então ele é o cordeiro-leão, o leão-cordeiro. Ele é leão para o mundo, mas é cordeiro para mim, é cordeiro para você. Então, meu querido, aceite a Jesus como seu Salvador, invoque o nome dele hoje, faça essa oração comigo, diga, Senhor Jesus, eu não quero estar aqui neste tempo da tribulação. Senhor, eu confesso que sou pecador, eu entrego a minha vida a ti, eu faço do Senhor o meu Senhor, o meu Salvador. E se você fez essa oração, meu querido, você foi salvo. E eu quero terminar esta palavra de hoje lendo o Apocalipse 3:10, que é a nossa maior promessa de que não estaremos nesse tempo da grande tribulação. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta promessa é clara. Jesus disse, vocês mantiveram a sua fé em mim, não cederam às afrontas, aos enganos do inimigo, vocês se mantiveram fiéis, também eu te guardarei da hora, não na hora, vou te tirar para fora no arrebatamento da provação, e não é qualquer provação, da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém, queridos? Aguardem, domingo que vem teremos a terceira mensagem, onde continuarei falando da abertura dos selos, e a próxima mensagem será mais 2 cavaleiros do Apocalipse. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que essa palavra tenha impactado a tua vida. Eu quero pedir que você compartilhe essa palavra. Querido, se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta no sininho e compartilhe, porque esta é a mensagem dos últimos dias. Esta palavra tem que ir para o mundo inteiro. Vocês, meus seguidores aí da Europa, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Suíça, da Inglaterra, compartilhem. O YouTube permite que haja legenda embaixo, e nós precisamos levar esta palavra para que todo aquele que ouça tenha a oportunidade de se entregar a Jesus. Eu amo vocês e quero estar com vocês no arrebatamento da igreja. Um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus. Amém.